Eu quero falar sobre o medo. O medo, ele é tão poderoso quando a gente dá acesso, mas se torna tão insignificante quando a gente aprende a lidar com ele. Porque fundamentalmente o medo, ele é formado pela dúvida e ele é nutrido por ela também. Se você tem medo de falir, você tem dúvida se vai continuar prosperando. Se você tem medo de talvez fracassar no teu casamento, você ainda tem dúvidas se Deus vai manter a tua casa de pé. Faz sentido, sim ou não? Se você tem medo de não romper, você tem dúvida se vai conseguir para o próximo nível. Você pode pegar qualquer área da tua vida que você tem enfrentado medo em qualquer escala, e você vai perceber que fundamentalmente a dúvida é o que deu acesso ao medo. E é interessante porque no outro oposto a gente vê a palavra, a gente vê o verbo, a gente vê a verdade. Em vários momentos Deus se apresenta exatamente assim. Em um momento Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus se apresenta como a verdade, porque a verdade não dá espaço para dúvidas. Ele é quem diz que é, ele faz o que diz que vai fazer. Então você percebe que quanto mais eu entendo quem Deus é, menos espaço tem para as dúvidas acessarem o meu coração. A Bíblia em outro momento diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O conhecimento da verdade mantém o meu coração seguro. O conhecimento das promessas mantém o meu coração em paz. O entendimento de que o Deus que eu sirvo não é pego de surpresa em nenhuma nova estação é um convite para que eu não tenha dúvidas sobre como vai ser. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser melhor do que a anterior. Eu sei que vai ser melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. Alguém pode dizer amém para isso? Eu creio. As nossas batalhas são quase sempre ganhas na mente, porque o que a gente semeia na mente, a gente colhe nas nossas ações. Tem uma frase da Margaret Thatcher, que foi uma das mulheres mais influentes do mundo contemporâneo. Ela era conhecida como a Dama de Ferro, e essa citação ficou muito famosa na boca dela, mas na verdade não é dela, é de um cara chamado Frank Outlaw, que o pai dela citava muito para ela. E ela diz o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Você percebe que o nosso destino começa nos nossos pensamentos? Quando os pensamentos são saudáveis, o meu destino está sendo construído para um lugar saudável. Quando os meus pensamentos são doentes, meu destino está me levando para um lugar doente. Irmão, eu conheço pessoas que se sabotam o tempo inteiro, não porque não amam Jesus, mas porque a sua mentalidade ainda não é a mentalidade de Jesus. Mentalidade de Jesus não olha para as coisas como elas parecem ser, olha para as coisas como elas são. Os dias parecem maus, 2023 parece desafiador, talvez a sua casa pareça disfuncional, mas eu preciso enxergar o que Deus enxerga para que eu comece a falar o que Deus fala. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente olha para essa citação da Margaret Thatcher, eu acho tão incrível, mas a Bíblia já fala sobre isso há muitos séculos atrás. Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Todo mundo que está em crise no casamento em algum momento já se imaginou divorciado, sim ou não? Todo mundo que está enfrentando uma crise financeira já se imaginou falido? Todo mundo que está vivendo um momento talvez conturbado, com pensamentos de morte, já se imaginou tirando a sua própria vida? Irmão, guarda isso. O inferno, ele trabalha de uma forma tão sutil, através de sugestões, que uma coisa que no início parecia bizarra, depois de um tempo ela começa a não assustar tanto. Primeira vez que uma pessoa que entrou numa crise de casamento se imaginou falido, se imaginou divorciado, aquilo parecia surreal, mas depois de algum tempo aquilo já não assusta mais. É assim que o inferno faz. Coisas que no início nos assustavam, depois de um tempo começam a não assustar mais. Conversas que no início nos incomodavam, depois de um tempo começam a não incomodar mais. Princípios que no início pensar em quebrá-los nos preocupavam, depois de algum tempo quebrá-los não nos incomodam mais. É por isso que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda. Se Deus removesse o agir dele da sua vida hoje,
seus sonhos de futuro se sustentariam ou você desistiria de todos eles? Se Deus removesse o agir dele da tua vida hoje, o que você já tem hoje, desmoronaria ou continuaria de pé? Esse é um bom termômetro para a gente entender o nível de dependência que a nossa história tem com Deus. Se Ele é o pilar fundamental de tudo que a gente está construindo, se Ele é removido, nada se sustenta. Mas se Ele é um item acessório, Ele pode ser removido e nada muda. Por quê? Porque Ele se tornou só secundário. Jesus, irmão, não é um acabamento na construção da nossa história. Jesus é o fundamento dela. Ele não vai deixar a sua história mais bonitinha, Ele vai manter a tua casa de pé. Não é sobre a sua história ser mais estética, é sobre ela permanecer de pé. Tem muita gente que está achando que na construção da sua história o Evangelho é como um bom porcelanato. É um calacata que você vai colocar e todo mundo vai falar: uau, quando Jesus entrou na sua história, você está melhor, você está com mais esperança, você está mais animado. Não, não, não. A vida de Deus em nós não é para gerar só um ânimo. A vida de Deus em nós não é para deixar a gente só com expectativa. Não é para a gente ter o nosso ego amaciado. Não é para receber uma palavra no domingo e a gente ficar bem durante a semana. Não, o Evangelho não é para você ser uma versão melhor de quem você era. Porque a versão que você era deu errado. Se não tivesse dado, Deus não teria morrido para salvar a gente. Evangelho não é a melhora da criação. O Evangelho é a morte do velho para o renascimento do novo. As coisas velhas precisam morrer para que o novo de Deus nasça. Então guarda isso, irmão. Deus não quer melhorar você, Deus quer matar você. Deus não queria melhorar o André com 17 anos. O André com 17 anos, aquele André não tinha valor, não prestava. A mentalidade era caída, os sonhos eles eram sonhos que não apontavam para Deus. Tudo que eu sonhava, o que eu fazia, o que eu me movia, o meu caráter, aquilo ali não tinha valor. Então quando Deus entrou na minha história, precisou morrer o André que eu me tornei, para que pudesse nascer o André que Deus sempre quis que o André fosse. É o novo nascimento. A partir de Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Você está comigo? Diga amém.